Olá a todos e sejam bem-vindos. Eu sou Jean Derval. Vou ministrar a partir de hoje para vocês uma aula sobre linguagem C. Para começar, vamos abrir aqui a conexão com a internet e vou mostrar para vocês os compiladores possíveis que vocês podem estar utilizando para brincar aí com a linguagem C. Lembrando que esta aula ela é uma aula específica para quem já tem conhecimento de lógica de programação e está aprendendo a linguagem C. Este é um dos programas que você pode usar. Versões o Windows aceitam muito bem a brincadeira com o Dev C++, e tanto para Windows quanto para Linux você pode usar também o CodeBlocks. No meu caso, para esta apresentação, vou utilizar este aplicativo de compilação, certo? Você confere aqui comigo no site da fabricante que você tem versões para Windows, versões para Linux. Para instalar no Linux, eu vou abrir aqui o terminal, logar como superusuário, e você tem que ter o G++ instalado, tá ok? Então apt-get install G++, e em seguida você pode instalar o programa CodeBlocks, também com apt-get install. Como eu já fiz isso aqui, né, não vou fazer novamente, tá aí a dica para você fazer a instalação via apt-get. Eu estou usando a versão do Debian 8 de 64 bits. Dando prosseguimento, então, vou minimizar aqui essa janela. Você tem essas duas opções, como eu falei. Vamos abrir aqui agora o nosso programa CodeBlocks. E podemos começar criando um projeto. Então, vamos criar um projeto, console application, vamos escolher aqui o C, vou colocar aqui um nome, vou chamar de aula C. Aqui eu já escolhi o diretório no qual eu vou utilizar, tá? Vamos seguindo. E aqui ele já cria um primeiro programa, que é um main.c. Ele já traz aqui um famoso hello world. Então, você tem o método principal, que é o método main. Então, como ele tem retorno inteiro, nós temos aqui no final o retorno 0, né? E o primeiro código, que é o hello world, ou seja, no português, olá mundo. Este elemento, após a frase que está sempre em aspas duplas, é para quebrar uma linha. Então, após imprimir olá mundo, ele vai pular uma linha. Para experimentar, aqui nós temos, né, a compilação do programa e a execução. E aqui você vê olá mundo, pulou uma linha e está aguardando um enter para continuar. No Dev C++, normalmente as pessoas colocam um system pause, tá? Aqui ele já tem essa pausa para você poder visualizar o programa. Então, como vamos utilizar o CodeBlocks aqui nesta aula,
não precisamos nos preocupar com o System Pause, que é uma função lá que utilizamos quando estamos executando com o DevC++, né? É uma função lá do Windows que nós chamamos para pausar, para que a gente possa visualizar. Essas duas bibliotecas são as bibliotecas default, tá? Elas sempre vêm no código padrão, e você verá que para algumas funcionalidades funcionarem, você vai ter que adicionar mais bibliotecas aqui. Legal? Então, para início, você tem que saber basicamente que este é o método principal, e a partir daqui a gente pode desenvolver o nosso código. Aqui no site da experimental.org você tem uma categoria, um menu dedicado a algoritmos, e nós temos aqui algoritmos em C. Nos algoritmos em C, temos aqui alguns exemplos. Exemplos que foram desenvolvidos durante aulas de meus períodos de estudo, né, período acadêmico, tanto do técnico, né, quanto do curso superior. E muitos dos códigos feitos no período técnico não foi necessariamente uma disciplina do curso de TI subsequente que tivemos aqui no IFBA Campus Santo Amaro. Isso foi uma aula à parte, uma espécie de curso à parte, ministrado pelo professor Jorge Leite. Portanto, alguns desses códigos aqui são oriundos desta aula, né, deste curso que ocorreu em paralelo, e muitos outros códigos também têm a ver com o curso de licenciatura em computação, quando se utilizou a linguagem C em uma dessas matérias, né? Se eu não me engano, foi linguagem de programação, ou lógica de programação, não me recordo bem, mas tem essa disciplina no curso de licenciatura em computação. Vamos pegar um exemplo, só para a gente ilustrar como funciona a linguagem. Vamos pegar um bem simples aqui. Eu vou pegar um que compara aqui os valores. Eu não vou fazer o download, embora automaticamente isso aconteça. Pedir para ele abrir aqui com o gedit. Observe aqui, nós temos um código. Observe que estamos usando as duas bibliotecas padrões, tá? Então, observe aqui que na hora de criarmos variáveis, nós fazemos dessa forma. Então, nós temos um tipo inteiro, e aqui você pode colocar o nome de uma variável, tá? E se você quiser adicionar mais, é só colocar uma vírgula. Então, nós temos N1, que é uma variável do tipo inteiro, N2, variável do tipo inteiro, e N, no caso aqui é aus, né, de auxiliar, tá? Que é uma terceira variável do tipo inteiro. Aqui é uma explicação a mais, tá? Quando você quiser limitar apenas a duas casas decimais, é só para exemplificar. E aqui nós temos o nosso método main. Observe que novidade para você até agora é a declaração, né? Como é feita. Algumas linguagens são bem parecidas, então aqui nós declaramos as variáveis, e dentro do método main, que está limitado o seu escopo até a chave final, então essa chave ela é fechada por essa chave, e dentro do método main nós temos todo este conjunto. No nosso caso, nós temos o comentário em uma linha, as duas barras. Nós temos também comentários com mais de uma linha, barra asterisco, terminando com asterisco barra. Então todo esse bloco aqui, ele é um comentário. Este código, como vocês podem perceber, ele foi feito no DevC++.
né? Então ele foi realizado com o sistema operacional Windows e a utilização do Dev C++. Então, no nosso código não vai haver esse system pause. Qual é a lógica aqui? Então, nós vamos fazer estas duas interações e ao final nós vamos imprimir, tá? Então, vamos começar então. Nós temos aqui, para você que é iniciante, né, a forma de declarar uma variável. Eu sugiro que você procure uma apostila na internet. Existem N apostilas para você saber a sintaxe da linguagem C. Então você vai ter os tipos inteiro, você vai ter os tipos, né, float, que são tipos ponto flutuantes. Então aqui você tem um int, nós podemos por exemplo, fazer a comparação entre dois números. Então você tem um primeiro número, você pode chamar de NA, por exemplo, e você pode ter um segundo número que é um NB, né? E aqui você pode simplesmente fazer a finalização com o ponto e vírgula. Confira comigo que após você finalizar aqui o seu campo, né, de variável do tipo inteiro, você deve finalizar a demonstração de finalização com um ponto e vírgula. Portanto, o ponto e vírgula. Aqui dentro você pode simplesmente chegar e atribuir valores. Se você quer, por exemplo, dizer que a variável NA vai conter o número 4, você coloca explicitamente igual número 4 e fecha. Vamos preencher também o número NB e colocar o valor 6, por exemplo, finalizando aqui com um ponto e vírgula. Então, que tal, ao invés de usarmos o nosso Olá Mundo, usarmos a nossa variável? Como é que faremos isso? Olha só, você tem que necessariamente dizer para o printf que tipo de saída você terá. No nosso código anterior, você perceberá que quando a gente manda imprimir alguma coisa, a gente coloca %d. Mas o que quer dizer %d? Quer dizer que o que ele está esperando é um número inteiro. Então, %d significa que ele está esperando um número inteiro. Para imprimir, você tem que dizer qual é o número que você vai imprimir, que tipo. E aqui você pode colocar texto. Então, o número que será impresso será o... E aqui exatamente vai imprimir o número que você deixou. Então aqui você põe o número que você quer que imprima. Então digamos que se eu colocar o NA, vai imprimir o NA. Observe que não estamos totalmente certos ainda, porque isso aqui é o nome de uma variável. Mas se queremos imprimir o conteúdo desta variável, ou seja, o número 4, então é de uma outra forma que devemos agir. Observe aqui, ó. Não, pessoal, desculpe. Olha só. O caso aqui que confunde muita gente é o i, tá? O i é o endereço de memória onde esse N1 está sendo armazenado, tá? O conteúdo ele vai imprimir simplesmente colocando o N1. Então, corrigindo aqui, nós colocamos esse NA aqui, ele vai trazer o número. Agora, se porventura
nós quisermos fazer com que o usuário digite o valor, aí sim nós temos que colocar o caractere especial I para indicar endereço de memória na hora que o usuário for fazer esta manipulação. Vamos confirmar aqui em nosso código. Observe, quando você tem um scanf, nós vamos fazer esse exemplo daqui a pouco, e aí sim que é o momento de dizer qual o endereço de memória que será efetuado. Vamos fazer aqui um exemplo rapidinho para você conferir. Tá, nós vamos fazer com este N6. Então, portanto, eu vou pedir para que você digite o número, tá? E eu vou querer que você coloque na variável NB. Portanto, NB não vai ter o valor explícito, tá? Vai ser o usuário que vai dizer que valor é esse, e o NA ele vai ter o valor estipulado logo aqui na inicialização do método main, que é o método principal. Vamos lá então. Então, na primeira situação nós temos atribuição direta. Então, lembre-se, comentário barra barra a atribuição direta. E no segundo caso nós temos entrada de valor pelo usuário, tá? Então, lembre-se, é interessante você comentar o seu código para que lá na frente você lendo o seu código você consiga entender algumas coisas. Uma das coisas que você também precisa fazer para que fique seu código organizado é a arrumação do seu código. Então vamos arrumar aqui, tá? Para ficar legal o entendimento. Então o que está indicando que nós temos dentro do método main este conjunto de código. Voltando, atribuição direta e entrada de valor pelo usuário, ou seja, o usuário vai digitar o valor e vai capturar aqui. Então, qual é a sintaxe? O printf tem o parêntese, ou aspas duplas, e aqui texto. Aqui fechou. E com o scanf você está dizendo que o tipo que ele vai receber é um tipo inteiro, portanto, NB, você está indicando o endereço de memória. Aqui nós vamos imprimir este valor e vamos imprimir o segundo valor, que também será um inteiro. No caso aqui, o número que será impresso, não está muito bacana esse texto aqui não, vamos dar uma melhorada nele. O número impresso será aí você coloca aqui qual é o tipo. Então, tipo inteiro. Aqui o segundo valor, corrigindo. Pronto. Portanto, este número na hora da execução nunca mudará, será o número 4, e este número aqui vai depender do que o usuário digitar. Vamos lá então, vamos salvar aqui nosso código, né? E vamos executar. Vamos clicar nesse aqui e observe que ele já passou pelo primeiro item, pela primeira instrução. Então NA vai ter o valor igual a 4, e aqui ele já está pedindo o
segundo valor. Aqui na verdade, você pode dar uma melhorada no texto. Vamos imprimir aqui só para a gente ver o número 2. E o número 4 está atribuído aqui a NA, foi o primeiro item que nós colocamos aqui. E o NB depende muito do que o usuário digitar. Como eu digitei 2, apareceu o número 2. Simples e direto, certo? Vou colocar aqui o segundo número, só para ficar didático. Viu aí como é extremamente fácil? Nós tivemos o nosso primeiro contato com a linguagem C e já descobrimos que para iniciar dependemos dessas duas bibliotecas, tá? Dependemos de saber como é que se declara uma variável, tá? Se fosse, por exemplo, do tipo ponto flutuante, seria um float. A ferramenta já ajuda você aqui também, tá? E você pode, dentro de um float, guardar números tanto inteiros quanto números quebrados, tá? Vamos experimentar isso aqui agora, então. Vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar um ponto flutuante aqui e aqui a gente coloca um valor inteiro, tá? Vamos executar. Observe uma coisa, ó. Observe que aqui eu já mudei, ó. Digite o segundo número. Ele apareceu aqui, digite o primeiro número. Isso acontece porque nós precisamos compilar de novo, tá? Compilando de novo, aqui você já verifica que ele já corrigiu. Então, digite o segundo número. O segundo número eu vou deixar o número 7 e observe que ele já colocou aqui ó, o valor do segundo, do primeiro. Ele colocou um valor negativo, por que será? Vamos descobrir por que isso. O segundo valor, ele é um N. O segundo valor não apareceu, né? Vamos dar uma conferida aqui no que a gente tem de resultado. O número impresso será 2, tal, não pegou aqui, tá? E o segundo também deu um erro. Vamos descobrir qual foi o caso? Primeiro, nós vamos colocar aqui uma vírgula. Vamos colocar uma vírgula. Não, desculpem. Vamos desfazer aqui, Ctrl Z. E você tem que saber aqui o seguinte: no segundo caso ele está esperando, não é um número inteiro, ele está esperando um número float, tá? É um ponto flutuante. Se você for verificar pontos flutuantes, nesse código aqui ele não tem um exemplo, tá? Mas aqui, vamos lá. Se você dá uma pesquisada aqui, você vai verificar que pontos flutuantes são indicados com uma outra simbologia. Vamos lá. Você pode pesquisar em qualquer lugar da internet, como eu te falei, apostila de C. Você vai verificar que existem sintaxe para todos os tipos de caractere, tá? Uma pesquisa rápida, você vai conseguir verificar isso com bastante facilidade. Então, se eu jogar aqui um percent d, por exemplo, você vai verificar que os números aqui correspondem aos números inteiros. Se você colocar %c, ele vai querer dizer que é um caractere, tá? Do tipo char. Aqui você tem um caractere. Vamos ver.
Observe aqui, ó, é um char. Tá vendo? E aqui ele está esperando um tipo char. Observe que o tipo char ele é atribuído diretamente aqui através de uma aspa simples. E se eu não me engano, o printf ele também não é nem o printf, é o %f. Ele é do tipo float. Está aqui então para você, ó. Observe isso aqui. O %d você tem como inteiro, o %f como float, ponto flutuante, c caractere, s é para string. Coloca na tela 1%, ou seja, se você quiser colocar na tela a simbologia, o símbolo %, tá? Então, diante do que nós entendemos até agora, então nós já podemos corrigir essa falha aqui, que seria o %f, para que isso aqui dê certo, tá? E este daqui nós vamos avaliar na sequência. Vamos compilar, vamos colocar aqui mais uma vez um número, e o segundo número será, opa, nós não corrigimos aqui também, tá? Aqui também é preciso corrigir, porque não é mais um f, não é mais um número inteiro, então %f. Pronto, pelas características, ele é um ponto flutuante. Observe que nós tivemos que interferir aqui e aqui. Por quê? Porque eles são do tipo float agora. Vamos lá então. Agora aqui vai funcionar. Certamente vai funcionar. Vamos lá então. Número 7 novamente. Opa, finalmente. Então, nós percebemos que não adianta simplesmente mudar os dados sem mudar o parâmetro que o printf está esperando. Portanto, observe, preste atenção nestes pequenos detalhes que acompanharão este curso até o seu término. Portanto, você precisa entender que algumas funcionalidades você vai ter que pesquisar, tá? Mas ao longo do curso nós iremos contornar essas situações buscando junto as soluções necessárias para resolver os nossos problemas. Então grave isso, %d é para números inteiros, tá? %f para ponto flutuante, ou seja, números fracionários, e também inteiros. Eu vou colocar fracionários para que você entenda melhor, tá? E nós veremos também ao longo do caminho o %c, que é caractere, além do %s, que é para string. String, pessoal, é nada mais do que um conjunto de caracteres, tá? É um conjunto de caracteres. Sempre salve as suas anotações, tá? Se você quiser ampliar o código fonte para que você entenda melhor, você dá uma conferida aqui. Vamos lá, nós temos uma área, né, onde podemos fazer algumas alterações, né, mexendo em algumas preferências. Aqui não é, tá? Editor. Então pronto. Me lembro que a gente pode alterar por aqui,
tá? Vamos dar uma conferida, vamos procurar um pouco. Pronto, me parece que é por aqui. Ampliar aqui o tamanho. Vamos colocar um tamanho um tanto generoso, tá? Vamos aplicar aqui e ok. Vamos dar uma conferida aqui no nosso código. Me parece que eu fechei o programa. Vamos abrir novamente o programa. Nós fechamos o programa. Vamos conferir aqui. Abrimos novamente o projeto. Você já deu uma conferida como é que se abre o projeto. Nós fizemos uma mudança no editor aqui. Fomos aqui nessa área e aumentamos a letra. Não foi aqui. Vamos voltar aqui. Ponto. Outros. TF8. Pronto, foi aqui mesmo. Então, aqui em editor e fazendo aqui a mudança e você escolhendo aqui o número de sua preferência. Então, observe, ele já aumenta o redox, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.